Olá, exploradores do desconhecido. Hoje vamos viajar no tempo e mergulhar em um dos mistérios mais antigos da humanidade. Imagine só, há mais de 2000 anos, durante o auge do Império Romano, enquanto grandes cidades e templos eram erguidos, algo bizarro acontecia no céu. O que seriam aquelas estranhas visões que deixavam os antigos perplexos? Um fenômeno sobrenatural ou algo muito além do que podemos entender? Prepare-se, porque no vídeo de hoje vamos explorar relatos fascinantes de avistamentos nos tempos dos romanos que podem te deixar de queixo caído. A Itália é um país rico em casos relacionados ao fenômeno OVNI, desde avistamentos antigos até eventos mais recentes. Imagina que, lá nos tempos dos romanos, quando eles ainda estavam construindo suas grandes cidades e templos, algumas pessoas começaram a ver coisas muito estranhas no céu. Sabe quando a gente olha para o céu e vê as nuvens formando formas engraçadas? Pois bem, eles viam algo muito mais esquisito. Um historiador chamado Júlio Obsequente escreveu em um livro que, no ano 100 a.C., em uma cidade chamada Tarquinia, as pessoas viram um objeto no céu que parecia um escudo gigante voando. Dá para imaginar, um escudo, daqueles que os guerreiros usavam, só que voando no céu. E não parou por aí. No ano 91 a.C., perto de outra cidade, Sopoletum, viram uma bola de fogo dourada caindo do céu e girando sem parar. Essa bola ficou maior e, do nada, subiu de volta para o céu, como se fosse uma nave especial de algum filme de ficção. E tem mais. Durante uma grande batalha entre os romanos e os exércitos de um rei chamado Mitrídates, apareceu no céu um objeto enorme que parecia um jarro de vinho prateado, flutuando no meio da luta. Isso foi visto por milhares de soldados, incluindo o rei. E tem outra história incrível. O imperador Constantino, que foi um dos maiores líderes de Roma, estava se preparando para uma grande batalha e viu uma luz gigante no céu, que parecia uma cruz brilhante. Ele acreditou tanto que essa luz era um sinal de vitória que mandou desenhar cruzes nos escudos de todos os seus soldados. E adivinha? Eles venceram. Desde então, ele se converteu ao cristianismo e isso mudou toda a história de Roma. Muitos estudiosos acreditam que todas essas luzes e objetos estranhos que as pessoas viam naquela época poderiam ser OVNIs, ou seja, naves alienígenas visitando a Terra. Loucura, né? 2. O historiador Júlio Obsequente relatou avistamentos de OVNIs durante o Império Romano, como o escudo voador em Tarquinia em 100 a.C. Há muito tempo, quando o Império Romano ainda existia e estava no auge, algo muito intrigante aconteceu. Isso foi por volta de 100 a.C., em uma cidade chamada Tarquinia, que ficava na Itália de hoje. Um homem chamado Júlio Obsequente, que era um historiador famoso por contar os grandes acontecimentos daquela época, relatou uma história que deixou todos curiosos. Ele contou que, num certo dia, as pessoas de Tarquinia olharam para o céu e viram algo muito estranho. Parecia um escudo gigante, como aqueles que os soldados usavam para se proteger nas batalhas, mas esse estava voando. Imagina só, um objeto enorme, redondo e brilhante, flutuando lá no alto, como se fosse mágico. Ele não era um pássaro, nem uma nuvem, nem nada que as pessoas conhecessem. Ficava se movendo de um lado para o outro, e todo mundo que viu ficou de queixo caído. Naquela época, não existiam aviões, helicópteros ou drones, então algo voando no céu era realmente algo fora do comum. As pessoas ficaram tão espantadas que começaram a se perguntar o que aquilo poderia ser. Alguns achavam que talvez fosse um sinal dos deuses, já que os romanos acreditavam em vários deuses e em coisas sobrenaturais. Outros ficaram com medo, pensando que poderia ser algum presságio, ou seja, um aviso de que algo ruim estava para acontecer. Esse objeto misterioso foi chamado de escudo voador porque sua forma lembrava muito os escudos que os soldados romanos usavam. Hoje em dia, chamamos esse tipo de coisa de OVNI, que significa objeto voador não identificado. Isso quer dizer que, quando vemos algo no céu e não sabemos o que é, chamamos de OVNI. A história desse escudo voador se espalhou pela região, e as pessoas continuaram se perguntando por muito tempo o que, afinal, poderia ter sido aquilo. Até hoje, ninguém sabe ao certo, e essa história continua sendo um dos primeiros relatos de avistamentos misteriosos no céu. Incrível, né? Mesmo lá atrás, as pessoas já olhavam para o céu e se perguntavam se havia algo mais além do que conheciam. 3 historiadores romanos, como Plutarco, também registraram objetos estranhos no céu durante batalhas, como o jarro de vinho, em 74 a.C. Imagine-se viajando no tempo, voltando mais de 2000 anos, até a antiga Roma, uma civilização poderosa e expansiva, conhecida por suas legiões invencíveis e grandes conquistas. O ano é 74 a.C.
As vastas planícies da Ásia Menor são o cenário de uma intensa batalha entre as forças romanas e seus inimigos. O som dos escudos se chocando, espadas se cruzando, e ordens sendo gritadas pelos generais ecoa pelo campo de guerra. Mas algo muito incomum acontece naquele dia, algo que os homens no campo de batalha jamais esqueceriam. Enquanto lutavam, de repente, muitos soldados começaram a erguer seus olhos para o céu. Acima das suas cabeças, um objeto misterioso apareceu. Não era uma nuvem, nem um pássaro, e muito menos o sol refletindo em alguma armadura. Era algo diferente, quase inexplicável para a época. O que muitos descreveriam mais tarde, inclusive o famoso historiador romano Plutarco, era a visão de um objeto que tinha o formato de um jarro de vinho. Esse jarro, porém, estava flutuando lá no céu, como se desafiasse todas as leis da natureza conhecidas por eles. Plutarco, conhecido por registrar eventos da época com detalhes cuidadosos, relatou esse estranho acontecimento em seus escritos. Segundo ele, esse jarro de vinho ficou suspenso por algum tempo, quase como se estivesse observando a batalha lá embaixo. Não havia explicação lógica para o que todos estavam vendo. A maioria dos soldados parou momentaneamente, assustados e intrigados com o que se desenrolava acima deles. Era um presságio, um sinal dos deuses, ou algo totalmente fora do seu entendimento. Essa não foi a única vez que os romanos avistaram fenômenos misteriosos no céu. Ao longo da história, outros relatos falam de luzes e objetos estranhos que apareciam em momentos de grande tensão, como guerras e batalhas. Para os romanos, que acreditavam profundamente nos sinais dos céus, essas aparições tinham um significado maior. Talvez estivessem sendo observados por seres de outros mundos, ou talvez fossem manifestações divinas tentando comunicar algo. Plutarco, em seus escritos, não tentou explicar o que era aquele jarro misterioso. Ele apenas documentou o fato, deixando para as gerações futuras a tarefa de decifrar o que realmente aconteceu naquele dia. Agora, séculos depois, ainda nos perguntamos: o que realmente se passou no céu em 74 a.C.? Seria uma nave de outra civilização, um fenômeno atmosférico que a ciência da época não conseguia explicar, ou apenas uma lenda que se transformou com o passar dos anos? O jarro de vinho continua sendo um dos muitos mistérios do passado, um enigma que inspira historiadores e entusiastas até os dias de hoje. Assim como Plutarco, podemos apenas imaginar o que aqueles antigos romanos sentiram ao testemunhar algo tão fora do comum em meio a uma batalha tão crucial. 4. A crença de que o imperador Constantino viu uma luz em formato de cruz antes de sua vitória em 312 d.C. é associada ao fenômeno OVNI. Imagina um cenário de séculos atrás, mais precisamente no ano de 312 d.C., quando o destino do Império Romano estava prestes a mudar para sempre. Estamos falando de Constantino, um dos imperadores mais conhecidos da história, que enfrentava uma batalha decisiva, a famosa Batalha da Ponte Milvia, perto de Roma. Em meio à preparação para essa batalha crucial, algo extraordinário aconteceu, algo que muitos acreditam ter mudado o rumo da vida de Constantino e do Império. Reza a lenda que, um dia antes do combate, enquanto ele olhava para o céu, Constantino teria avistado uma luz brilhante. Mas não era uma luz comum. Segundo seus relatos e os de seus soldados, essa luz tinha a forma de uma cruz, um símbolo que ele ainda não conhecia bem, mas que em breve iria se tornar fundamental para sua vida e seu reinado. Imagine a cena: o céu azul, o sol começando a se pôr, e então, de repente, uma cruz brilhante aparece no horizonte. Constantino, que não era cristão na época, interpretou aquilo como um sinal divino. Segundo a história, ele ouviu uma voz que dizia: sob este símbolo, vencerás. A mensagem era clara para ele. A cruz seria o símbolo que o guiaria à vitória. No dia seguinte, durante a batalha, Constantino mandou seus soldados marcharem com o símbolo da cruz em seus escudos. E, como um verdadeiro milagre, ele venceu a batalha. A partir desse momento, ele acreditou que aquela luz, aquela cruz no céu, era um sinal direto de Deus. Essa visão foi tão impactante que Constantino se converteu ao cristianismo, algo que transformou não apenas sua vida, mas a história de todo o Império Romano, marcando o início de uma nova era religiosa. Agora, o que muitos não sabem é que essa visão também foi associada a algo que, nos dias de hoje, chamaríamos de um fenômeno OVNI. Quando olhamos para os relatos dessa história com os olhos da modernidade, há quem sugira que aquela cruz luminosa no céu poderia ter sido algo mais, algo fora deste mundo. Alguns teóricos acreditam que Constantino e seus soldados podem ter avistado um fenômeno aéreo desconhecido, talvez uma nave ou luz de origem extraterrestre, que naquela época foi interpretada de maneira religiosa, como um sinal dos céus. A luz, brilhante e em forma de cruz, teria deixado todos perplexos, e claro,
foi vista como uma intervenção divina. Quase se fosse algo mais? Será que o imperador Constantino, sem saber, teria sido testemunha de um evento extraterrestre que mudou o rumo da história? Essa ideia, embora intrigante, permanece no campo das teorias. O que sabemos com certeza é que essa visão mudou Constantino para sempre. Ele tornou o cristianismo a religião oficial do império, dando início a uma transformação cultural e espiritual que ecoa até hoje. Mas a questão continua: o que realmente aconteceu naquele céu de 312 d.C.? Um milagre divino ou um encontro com o desconhecido? E assim, a lenda de Constantino, a cruz no céu e a possível conexão com OVNIs se torna um dos mistérios mais fascinantes da história antiga. 5. Em 1933, na região da Lombardia, um OVNI teria caído, capturado pelo governo de Mussolini e estudado em segredo. Em 1933, em uma pacata vila nos arredores de Magenta, na região da Lombardia, Itália, um evento inexplicável abalou o sossego local. Numa noite de primavera, um objeto não identificado cruzou o céu com uma velocidade impressionante, emitindo uma luz intensa e incomum. Testemunhas oculares, muitas delas camponeses que trabalhavam até tarde, relataram um barulho ensurdecedor, seguido por um estrondo ao norte da vila. Na manhã seguinte, rumores começaram a se espalhar rapidamente. Diziam que algo gigantesco havia caído em uma área isolada, próxima aos campos de arroz. Moradores curiosos se aventuraram até o local, mas logo foram impedidos de se aproximar por soldados italianos que chegaram surpreendentemente rápido, cercando toda a área. A intervenção foi tão eficiente e súbita que deixou os locais desconfiados. Aquilo não era um acidente qualquer. O governo de Benito Mussolini, então no auge de seu poder, tratou o evento com o máximo sigilo. As forças armadas italianas, sob ordens diretas de Mussolini, transportaram o objeto para uma base militar secreta. Mas o que os habitantes não sabiam era que esse acidente havia chamado a atenção de cientistas e engenheiros do governo, que receberam ordens para investigar o que de fato havia caído. Os primeiros relatos confidenciais dos cientistas eram desconcertantes. O objeto recuperado tinha uma estrutura metálica completamente desconhecida para a época. A forma era discoide, com aproximadamente 15 metros de diâmetro, e sua superfície não apresentava rebites ou junções visíveis, como se fosse moldada em uma peça única. No interior, os engenheiros ficaram perplexos com os mecanismos, que não tinham analogia com qualquer tecnologia conhecida. Componentes internos sugeriam um sistema de propulsão além da compreensão dos engenheiros italianos, que o descreveram como uma máquina de outra época, ou talvez de outro mundo. O governo fascista, ciente do impacto que a revelação desse achado poderia ter em uma nação obcecada com o poder e a supremacia, decidiu manter o objeto sob rigoroso segredo. Mussolini teria sido informado por seus assessores mais próximos de que aquilo não deveria, de forma alguma, ser revelado ao público ou cair em mãos estrangeiras. Ele via o potencial de aproveitar essa tecnologia misteriosa para fortalecer o poder militar italiano e ganhar uma vantagem decisiva sobre as outras potências europeias. De acordo com documentos supostamente encontrados anos depois, Mussolini teria criado um comitê secreto, chamado Gabinete RS-33, RS para Recherche Speciali, ou Pesquisas Especiais, composto por cientistas, engenheiros e militares de confiança. O principal objetivo desse grupo era estudar o objeto de forma exaustiva. No entanto, apesar dos esforços, a equipe do Gabinete RS-33 lutava para desvendar os segredos da nave. Havia componentes que pareciam estar além da compreensão da ciência da época. De fato, boatos sugerem que, em um ponto, o regime fascista teria considerado entrar em contato com outros governos ou cientistas estrangeiros, mas o medo de perder o controle sobre a descoberta manteve o estudo isolado. Alguns anos depois, enquanto o mundo mergulhava na Segunda Guerra Mundial, o foco de Mussolini desviou-se para outras prioridades bélicas. E o objeto, cada vez mais envolto em mistério, foi relegado ao esquecimento, armazenado em um bunker secreto nas montanhas do norte da Itália. Há quem acredite que, com a queda do regime fascista em 1943 e a subsequente ocupação da Itália pelas forças aliadas, o OVNI tenha sido confiscado por agentes norte-americanos, como parte da operação de recuperação de tecnologia de guerra. Documentos desclassificados na década de 1990 mencionam operações secretas em solo italiano, e alguns ufólogos acreditam que os Estados Unidos possam ter adquirido a misteriosa nave italiana. Apesar de décadas de especulação e tentativas de reabrir investigações, o governo italiano, até os dias de hoje, mantém silêncio sobre o caso. Não há provas definitivas sobre o destino do objeto, e aqueles que buscam a verdade sobre o incidente de Lombardia continuam enfrentando uma parede de mistério, rumores e documentos ocultos. Esse evento,
muitas vezes ignorado em favor de casos mais conhecidos como o de Roswell, tornou-se um pilar entre os estudiosos de ufologia. O OVNI de Mussolini, como é conhecido, pode ser uma peça fundamental na tentativa de desvendar o mistério que envolve o contato com possíveis civilizações extraterrestres. 6. Em 1978, a Itália registrou uma grande onda de avistamentos de OVNIs, com cerca de 10.000 casos relatados. Tudo começou em abril, quando fazendeiros na Toscana observaram luzes misteriosas no céu. Inicialmente, foram considerados fenômenos naturais ou testes militares, mas as descrições dos objetos, circulares e com luzes incomuns, chamaram a atenção. Com o tempo, os avistamentos se espalharam por todo o país, inclusive nas grandes cidades como Roma, onde uma multidão testemunhou um grande objeto brilhante pairando sobre a cidade. Em um evento notável na cidade de Pescara, pescadores viram um disco metálico emergir do mar, criando especulações sobre possíveis bases subaquáticas de OVNIs. Autoridades, incluindo pilotos e cientistas, também testemunharam os fenômenos. Pilotos da Força Aérea relataram encontros com objetos desconhecidos que se moviam a velocidades impossíveis. Em Florença, cientistas observaram anomalias magnéticas e picos de radiação durante avistamentos intensos. A mídia italiana cobriu o fenômeno extensivamente, com especialistas debatendo possíveis explicações, variando de vida extraterrestre a fenômenos atmosféricos. O governo iniciou uma investigação oficial, mas os resultados foram inconclusivos. Um dos casos mais notáveis ocorreu em Valentano, onde moradores relataram um grande objeto pousando em um campo, deixando marcas no solo. Com o fim de 1978, os avistamentos diminuíram, mas o mistério permaneceu. A onda de OVNIs na Itália se tornou um marco nos estudos de fenômenos aéreos inexplicáveis, deixando perguntas que intrigam até hoje. E assim, encerramos mais uma exploração de um dos grandes mistérios que nos cercam. A história de João 23 e seu possível encontro com um ser extraterrestre nos faz refletir sobre as infinitas possibilidades que o universo guarda. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nossas próximas investigações sobre o desconhecido. Juntos, vamos continuar desvendando os mistérios que ainda nos aguardam. Até o próximo vídeo.